Amém. Alguém vai andar somente após o pastor falar? Amém. Por favor, vamos abrir a palavra do Senhor. Deuteronômio, por favor. Nós vamos ler capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Que bonito. Pastor Wagner, por favor, toma o seu lugar aqui, meu pastor. Pastor Luísa. Deuteronômio, capítulo 31. Vamos ler o verso de número 6. Deuteronômio, capítulo 31, a partir do verso 6. Esse lindo grupo pode dizer amém? Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco e não vos desamparará. Aleluia! Repita com o pastor. Eu vou ler primeiro e vocês lêem após o pastor. Amém? Eu vou ler primeiro, vocês lêem após o pastor, para que fique pneumônico daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Esforçai-vos. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco e não vos desamparará. Aleluia! Quantos podem glorificar o Senhor Jesus na manhã desse sábado? Glória a Deus! Tomai-vos assento, por favor, adorando a Jesus. Neste momento eu quero aqui louvar a Deus, agradecer a Deus. Eu quero aqui, me sinto honrado e agradecido a Deus nesta manhã desse sábado. E nesse agradecimento eu quero aqui louvar a Deus pela vida de todas vocês. Primeiramente eu quero louvar a Deus pela vida. Quero agradecer a Deus pela salvação. Quero aqui agradecer a Deus pelo que Deus tem feito por nós. Quero louvar a Deus pela vida da nossa presidente do Grupo Débras, Franca Regional, Estado, Pastora Abadia Moreira Moreira Jardim. Pastora Abadia, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela confiança e pela presteza de estar aqui conosco. Pastora, que Deus te abençoe. Pastora Abadia, antes de eu falar os outros nomes, eu estava 3, 4 da manhã orando, e aí eu recebo a oração dela ministrando em voz a mim pessoalmente, 3, 4 da manhã. Aí ela mandou para mim, Jesus, mas já estava orando aqui agora. Pastora Cícero, a pastora Abadia já mandou oração, já respondi ela. Pastor, está acordado, estou orando aqui. Que Deus abençoe, pastora Abadia. Que aonde tu colocares as mãos, Deus possa fazer crescer, florescer. Pastora Cícero Seco, que Deus te abençoe pela sua vida, pelo seu lindo ministério. Que Deus te abençoe aí ao tripé aqui do
da coordenação do grupo Débora, junto com a irmã Luzenier, que é as 3 coordenadoras. Se eu falar o nome de todas, eu vou esquecer de todas. Então, por favor, eu quero aqui cumprimentar no nome da pastora Adriana, eu quero cumprimentar todas vocês. Pode ser? Amém? Deus abençoe. A Patrícia, ela lembrou agora, Patrícia lembrou de algo, né? Eu fiquei feliz quando vi Bauru. Um abraço ao nosso pastor lá de Bauru, Arnaldo Belchior, que é meu amigo, lá da Assembleia de Deus, pastor da nossa ministra. Um abraço para ele, meu amigo. São Carlos, pastor Eli Martins, Deus abençoe vocês. E aos de Garapava e todos de Franca também, né, pastora? Deus abençoe. Vamos aqui. Eu percebi que hoje nós estamos aproximadamente há 49 dias para nós virarmos o ano. Quando o pastor Assis diz uma palavra que nós estamos gerando 2022. E quando eu olho isso, me chama a atenção para o compromisso que nós estamos tendo hoje e agora. E quando eu olho isso, eu vejo a resposta de Deus de nós estarmos aqui todos e dizendo: nós somos os sobreviventes. Podemos dizer amém? Todos nós, todos indistintamente que estamos aqui, podemos dizer: somos sobreviventes porque estamos aqui. Estamos agradecendo a Deus, estamos adorando a Deus. Mas me chama a atenção ao ver essa circunstância de faltar 49 dias para 2022. Esses dias nos posiciona para que nós consigamos levantar diante do Senhor e nós alcançarmos graça diante dele. Que nós possamos gerar diante disso e nós temos uma unção sobrenatural para os desafios do dia do amanhã. E que nós possamos entender que nós precisamos, na circunstância, estarmos dispostos a levantarmos a cabeça. E nós sabemos que enquanto estamos aqui, há muitos que estão lá nos hospitais, há muitos que estão acompanhando, há muitos que estão nos presídios. Eu recebi uma cartinha agora de um jovem lá do presídio. O pai trouxe essa cartinha e o filho começou a ler, a escrever com a caneta verde, e aquilo me chamou a atenção. Ele disse: pastor, quantas vezes o senhor falou para mim que era para mim estar ouvindo a palavra no culto? Eu não ouvi. Mas pastor, ore por mim, para que Deus me dê uma segunda chance. E aí algo me chamou a atenção, que o Senhor tem para mim e para você uma autoridade sobrenatural, e que o Senhor quer com que nós intercedemos pela nossa cidade, intercedemos pelo nosso estado, intercedemos pelo nosso Brasil. Ao olharmos tudo isso, nós começamos a contemplar que ontem, lá na Holanda, já a terceira onda do Covid chegou tão fortemente que já estão pedindo socorro. E começamos a contemplar na circunstância que nós estamos passando, mas o tratar de Deus com a minha vida, com a sua vida. E ao deparar isso, ele nos chama a atenção a possibilidade de nós termos reserva diante de Deus. Precisamos ter reservas diante de Deus. Nessa semana, nós tivemos uma patologia na minha residência, na nossa residência, e essa patologia tiveram que fazer reforços, e nesse reforço tiveram que tirar a cobertura da casa, o telhado da casa. Era muito peso que estava sobre aquela estrutura que há muitos anos nós compramos ela, mais de 13 anos atrás. E teve a necessidade da equipe de trabalhadores entrar dentro de casa. Quando eles entraram dentro de casa, e aí a irmã Adriana teve que afastar, fazer, porque o pastor estava nas outras funções, e algumas coisas tiveram que vir à tona, coisas que você não imaginaria que estavam, coisas que não imaginaríamos
Porque tinha coisas que estavam dentro do baú. E aí você precisou olhar, chegar, pegar, lustrar, retirar, ou algumas jogarem fora. Troque a música do pastor. Mas quando eu olho isso, eu vejo quando Deus começa a dizer a mim e a você, no momento de que nós precisamos nos extravasar e retirar dentro de mim, dentro de você, algumas coisas que estão estampadas dentro de mim e de você. Aí precisamos entender que precisamos anular algumas coisas que estão impedindo com que eu avance no dia a dia. Nós precisamos entender que na caminhada do dia a dia eu preciso limpar, eu preciso me desligar, eu preciso desativar, eu preciso na caminhada do dia a dia ter a minha possibilidade de renunciar a mim mesmo e eu desatar alguns nós, alguns traumas que vieram, que depositaram diante de mim e de você. E esses traumas diante da circunstância nos machucaram, nos feriram, nos doeram. Alguns abusos, algumas interferências, algumas palavras que vieram de maldição, algumas palavras que vieram, que colocaram o dedo na ponta do teu nariz. E você diz: o que eu vou fazer? E Deus fala ao meu coração, diante de algumas circunstâncias, de momentos que precisamos crescer, momentos que precisamos avançar, nesses momentos que precisamos estar em posição de ânimo e de escolha. Quando cheguei no 3º ano de engenharia, alguém diz assim: você precisa determinar, você precisa escolher, você precisa saber que área você vai seguir. Naquele momento, lá vai eu entrando em depressão profunda, lá vai eu me entristecendo diante da circunstância, e vai para o médico, vai para o psicólogo, psicanalista. Alguém olha e diz: mas o que está acontecendo com esse menino? As matérias mais difíceis, ele está com notas altas, e as matérias mais fáceis, ele está tendo dificuldade, péssimo lá embaixo. Aí aquela médica diz assim: menino, só precisa desatar a mão, porque uma palavra que veio, aquela palavra fez com que houvesse ponto de contato negativo, e aquele ponto de contato negativo havia me deixado inerte, sem caminhar. Eu não sei com quem estou falando, mas Deus está falando. Porque em alguns momentos temos que escolher. Chega no 3º ano, 4º ano de medicina, alguém tem que determinar que área que vou, qual pendência que vou. Quando nós percebemos isso, Deus começa a tratar comigo, a tratar com você, e Ele começa a dizer: você precisa ter uma escolha. Eu estava agora em Campinas, e naquele momento, quando eu olho, eu vejo um grande número de milhares de moços e moças fazendo a prova lá do exército. E aí eu perguntei para alguns pais, dizendo: como que é, qual que é a função do seu filho? Olha, o meu filho quer ir para o exército, o meu filho quer ir para a aeronáutica, o meu filho quer ir para a marinha. Momentos que precisamos de day one, momentos que precisamos de pairote. O que é pairote? Momento que você precisa decidir, ou é ou não é, ou está ou não está, ou você tem ou você não tem. Mas aí Deus começa a dizer no nosso coração, de um momento, de um propósito que Ele fala comigo e com você. Propósito de nós escolhermos, propósito de nós estarmos prontos e de prontidão. Porque quando eu olho isso, Jesus olha e Ele vê e Ele fala de um pastor. Ele fala daquele pastor que no momento o pastor estava olhando as ovelhas. E quando aquele pastor estava olhando as ovelhas, ele depara com algo diferente. Porque algo ele olha e diz: não, eu preciso parar, eu preciso decodificar, eu preciso fazer uma limpeza, eu preciso ter o meu momento de stand-up.
Como a nossa irmã diz aqui, da virada do ano, eu preciso me determinar para as minhas metas, porque eu preciso caminhar. Mas para caminhar, eu preciso determinar como vai ser meu dia, como vai ser meu mês, como vai ser meu ano. E aí aquele pastor de ovelha, ele chega naquelas ovelhas, e ele depara e olha e vê que estava faltando uma ovelha. Jesus fala isso. E Jesus fala que aquele pastor, quando olha, ele percebe que aquele pastor estava olhando e começa a contar, diz: não, está faltando uma. Diz que ele deixa as 99 e ele sai à procura de uma ovelha. 1%. Pastor, mas é 1%, o que tem a ver? Ah, mas não vai nem sentir falta. Mas eu sei que aquele pastor, ele parou. Aquele pastor, ele teve o seu momento de introspecção diante dele. De ele dizer assim: eu preciso parar, eu preciso rever os meus conceitos, porque eu preciso caminhar para frente. Mas para mim caminhar para frente, eu preciso estar alinhado. Quantos podem dizer amém por isso? E quando aquele pastor olha, aquele pastor percebe que diante das circunstâncias, ele está com uma ovelha perdida, 1% da sua quantidade. E naquele momento ele resolve, ele escolhe correr atrás. Ele resolve correr atrás das suas percas. Ele resolve, ele toma a sua posição. E ele toma na sua posição dizendo: eu não posso ficar da maneira que estou. Eu preciso assumir o meu legado e ir atrás da minha ovelha perdida. Alguém pode dizer: mas você vai perder tempo de deixar 99 e correr atrás de uma. Eu quero dizer para você que às vezes uma faz com que você perde a 100. Há motivos que às vezes nós não olhamos as pequenas coisas. A Bíblia diz que nós não podemos menosprezar o dia das coisas pequenas. Hoje nós estamos aqui hoje. Há pessoas que receberam o convite, como todos nós recebemos. Muitos receberam o convite, mas disseram: eu estou cansada, eu estou cansado, eu não vou. Mas vocês vieram. A busca, a procura, não importando a distância, não importando o tempo, mas vieram para um momento de tratar, um momento de entrega. E é nesse momento que Deus está falando comigo, com você. Porque Jesus fala assim, que quando aquele pastor de ovelha, ele sai à procura pelos caminhos, pelos valados, pelos montes, em meio a lugares difíceis, a gravetos, em meio a lugares de tanta circunstância que não dava nem para passar, mas ele estava procurando a ovelha. Aí diz a Bíblia que ele encontra ela. Olha como que ele encontra aquela ovelhinha dele, do 1%. Ele encontra ela ferida. Ele encontra aquela ovelha gemendo. Ele encontra aquela ovelha tremendo de frio. Mas diz que a Bíblia fala que ele, esse pastor de ovelha, ele vai, ele segura ela nos braços, e ele pega ela, ele recupera ela, ele sara as suas feridas, ele coloca ela em seus ombros, e ele volta para o redil, e ele se achega junto das outras ovelhas. Fica aqui. Aí diz a Bíblia que ele vai, ele celebra, ele festeja por uma ovelha. Hoje eu vi aqui o testemunho das irmãs. Eu me comovi em ver a nossa presidente, as líderes ministrando aqui, falando. Cada uma falando de uma circunstância que teve uma perca e foi resgatado, que teve uma ferida e foi curada, que teve uma chaga e teve um remédio. Porque ela estava ferida, ela estava machucada, ela estava gemendo e tremendo de frio. Mas o pastor chegou e abraçou-a, aconchegou-a, curou as suas feridas, as suas mágoas, as suas incertezas do amanhã, a sua depressão do amanhã, a sua ansiedade do dia de amanhã. Amanhã é domingo, eu estou preocupada. O que vai acontecer?
Onde vou chegar? Será que vai ter? Será que vai chegar o valor? Será que o dinheiro vai dar? Será que o dinheiro vai dar para pagar? Será que o que o médico vai falar? O que o juiz vai responder? Deus está dizendo aqui nessa manhã: descansa no Senhor. Anima o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais o Senhor tudo fará para você. Aquele pastor disse que celebrou por 1% que ele tinha perdido, mas ele resgatou. Mas Deus falou uma palavra no meu coração: pastor, porque às vezes percebemos menosprezar os detalhes. Eu percebo às vezes como pastor que muitas pessoas, por favor, meu irmão, tem como você nos ajudar no culto? É no culto familiar, pastor, no culto oh pastor, me desculpa pastor, eu não estou tendo tempo. Não está tendo. Aí você vai ver, tá ele lá fazendo um churrascão lá e ainda posta na internet e desafia o pastor. Machuca tanto. Mas aí Deus fala comigo. Aí num momento tem um outro homem. Esse homem é um fazendeiro. E Jesus fala assim para esse homem: olha, tinha um homem, um empresário, um fazendeiro. Esse fazendeiro tinha 2 filhos homens. E esses 2 filhos homens dele, diante da circunstância, um filho um dia ou outro resolve sair pelo mundo, resolve dar as voltas pelo mundo. E ele pega tudo que ele tinha e ele resolve caminhar, andar sozinho, ter uma carreira solo, andar sozinho, sem rumo, sem estar na casa do pai. Não, eu estou cansado de ficar na casa do pai, eu quero morar sozinho, eu quero andar sozinho. E diz a Bíblia que aquele homem foi, e ele olha e despede daquele filho. Aquele filho sai com a parte da herança e vai embora. Tinha festa na casa daquele pai, tinha alegria, tinha gozo. Mas dado o momento, o filho vai embora. Cessa a alegria, cessa a festa, cessa o gozo, perde a noção e a vontade de viver. Deus está falando aqui uma palavra, que tem pessoa que está pedindo para Deus te levar. Tem pessoas que estão aqui que estão dizendo: Deus, eu não estou suportando mais, porque eu perdi isso, ou falei aquilo, ou errei aqui. E você está dizendo: Deus, leva-me, assim acaba tudo. Deus está dizendo: não seja covarde, porque Deus ainda quer te usar. Há muitos que estão retrocedendo diante disso, mas aquele pai não entregou os pontos. Aquele pai não negou a dificuldade que ele estava passando. Aquele pai foi, diz que constantemente saía de fora e olhava para o horizonte dizendo: um dia meu filho vai voltar. Esse pai tinha perdido 50% do que ele tinha. Mas dado o momento, Deus trata com o filho, e aquele filho volta. O pai olha de longe pelo portão e vê aquele filho voltando. E quando está aquele filho voltando, ele olha, aquele pai vai, abraça aquele filho. Aquele pai vai, veste uma roupa nova, coloca um anel, um sinete no seu dedo, coloca o cinto, coloca as sandálias. O pai convida os funcionários, a equipe, todos que estavam lá, dizendo: olha, vamos banquetear, vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho tinha se perdido e foi achado. Aí ele faz uma festa, aí ele banqueteia, aí ele festeja. Deus está falando uma palavra comigo: Josinei, diga ao meu povo para celebrar a vida. Diga ao meu povo para celebrar, porque às vezes nós celebramos o problema, celebramos quantidades de doença. Está lá o médico falando: é isso, é a coluna, é isso, é o pé, é a mão, e começamos a escrever e achamos bonito. E quando alguém fala: olha, o médico falou isso, alguém diz: não, mas eu tenho mais do que você. A pessoa celebra a circunstância da dificuldade e não celebra a vitória. Deus está dizendo hoje: celebre a tua vitória. Porque às vezes nós damos mais valor para o ponto negativo, para o ponto fraco, para a circunstância, e não damos valor para o que Deus faz. Percebe que
Alguém para ficar famoso ou famosa, ela conta 1h30 o problema que ela tirou, que ela bebeu, que ela fumou, que ela adulterou. E ela conta só em 3 segundos que Jesus salvou ela, tirou ela. Percebeu isso? Porque dá mais ibope falar ruim do que falar o que Deus fez. E Deus falou: eu quero tratar com o meu povo. Eu quero tratar com minhas mães que oram pelos filhos. Eu quero tratar com aquelas que estão do joelho dobrado, mas para dizer: Deus, eu quero te orar pela vitória. Eu quero te orar, ela não chegou, mas vai chegar. Eu quero te orar, Senhor, pela minha conquista. Ela não chegou, mas vai chegar. Jesus fala também de um homem. Esse homem tinha 100%. Esse homem era muito rico, um homem famoso. Mas esse homem tinha uma coisa que, eu não sei, pastor Wagner, se o senhor tem alguém lá assim, mas aqui no Palmo eu tenho, como pastor. Eu não sei, pastor Assis, se vocês têm alguém lá, mas aqui eu tenho. Meu pastor aí, não sei se na igreja de vocês você tem uma Bolonha, esposo do pastor Pedro Bolonha. É isso mesmo? Te abençoe. Eu não sei se lá vocês têm, pastora Nancy, pastora, mas aqui tem pessoas ricas, pessoas abastadas, pessoas que você olha, você fala assim: olha, o culto hoje, ô pastor, amanhã nós temos um encontro de homens, que é segunda-feira, um culto com os homens, ô pastor. Mas no final do mês nós temos o culto com os empresários, ô pastor. Amanhã temos escola dominical 9 horas, vem orar comigo, vamos estudar, é a 5ª lição. Ô pastor, a pessoa não tem tempo para Deus. Esse homem tinha 100%, Jesus fala isso, mas ele não tinha tempo para Deus. Esse homem usava roupa de marcas, de grife, relógios, sapatos de marca, tinha tudo. Essa pessoa tinha tudo, esse homem tinha tudo. E Jesus começa a descrever e descortinar sobre ele, que um dado momento, ele na sua circunstância, ele tinha tudo, tempo para tudo, mas para as coisas de Deus ele não tinha. Ele tinha tempo para o churrasco, tinha tempo para pescaria, tinha tempo para as festas. Final de campeonato ainda, meu Deus, comprava até os fogos, mas ele não tinha tempo para Deus. Aí diz a Bíblia que esse homem morreu. Esse homem morreu. E dado momento, esse homem que havia morrido, ele foi para o inferno. Lá no inferno ele quis aproveitar. Ele disse: Senhor, lembra lá do meu irmão. Senhor, lembra lá. Eu falei: não, você teve tempo lá, e agora? Ele perdeu 100%, porque não soube aproveitar as oportunidades. Deus começa aqui a falar, agora através do início dessa introdução, algumas características que nós passamos de momentos do dia a dia, que nós perdemos alguma circunstância. E algumas percas não começam grande, algumas percas começam nos pequenos detalhes. Algumas percas, elas não começam de um tamanho exorbitante, elas começam pequenininhas. Jesus falou isso. Ele falou de uma mulher como eu e você, como nós estamos aqui, que aquela moça, ela tinha 10 dracmas. E aquelas 10 dracmas, na linguagem grega, e diz que dado momento ela vem, ela se depara para aquela circunstância, diz: opa, eu tinha 10 dracmas e eu perdi uma dracma, eu preciso achar, eu não posso ficar sem ela. Mas é 10%, não importa que é os 10%. Um perdeu 1%, o outro perdeu 50%, e ela perdeu 10%. Mas essa mulher chega e fala: não, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso assumir a minha posição como mulher sábia, como mulher idônea, como mulher da casa, como mulher provedora,
com uma mulher guerreira, com uma mulher que se posiciona. Hoje estão lutando para as mulheres também entrarem na política. Então, por favor, precisamos das mulheres, mas mulheres que se assumam como liderança. Hoje estão pedindo para que as mulheres assumam a liderança. E estamos tendo falta. Porque muitas não querem assumir. Porque muitas não querem se posicionar. Não, tá bom demais, pastor. Tá bom demais, pastor. Pastor, que a minha vidinha aqui tá bom demais. Tá bom? Deus não te chamou para isso, não. Deus te chamou para coisas maiores. Deus te chamou para coisas do horizonte. Porque se você ficar olhando ou tendo a visão como os pássaros, observa que eles andam todos no mesmo nível, na mesma cadência, e sempre um vai à frente e vai abrir a linha de frente. De repente aquele que vai lá, vem para cá pelas asas, o outro assume uma posição para que tenha um maior poder de vazão. Só que tem uma coisa: aquele que tem um olhar diferente, aquela que tem um olhar diferente, ela não anda nesse nível, ela tem olhar de águia. Quantas estão aqui com olhar de águia, que está aqui nessa manhã? Aí Deus fala uma palavra comigo. Aquela mulher, ela viu que estava com 9 dracmas e que estava faltando uma. Aí diz que ela pegou a vassoura. Escuta o que Deus está dizendo. Ela pegou a vassoura, ela começou a varrer a casa. E quando você varre, escuta aqui, quando você varre, você traz aquilo que está escondido para a luz. Quando você varre, você traz aquilo que está em oculto para a luz. Quando você varre, você traz aquilo que está debaixo do tapete para o centro da sala. Quando você varre, você consegue onde está aquele ninho que está lá formando hoje, amanhã, e você vai com a vassoura dizendo: está formando uma telha de aranha. E algumas coisas começam a impregnar. No dia a dia elas começam a vir. E a gente não percebe que perdeu a dracma. A gente não percebe que hoje perdeu uma, perdeu duas. E Deus fala no meu coração que hoje Ele está me dando a mim, no momento de mentorização pela palavra, no momento de cura que Deus está tratando comigo e com você também, no momento dizendo: Josidei, você tem que pegar a vassoura e você precisa ir lá debaixo do armário, debaixo da cama, debaixo do guarda-roupa, e você precisa varrer e puxar, varrer e puxar. Porque quando você vai lá e você varre e pega e puxa, você está trazendo à tona ao centro. E aí vai aparecer as evidências de alguma coisa que estava lá. E quando você vai, mas tá limpinho. Quando você vai puxar, nossa, mas eu não sabia que tinha tanto pó. Deus está falando uma palavra no meu coração. Algumas coisas hoje Deus está dizendo: eu estou tratando com você, porque eu quero que você vá lá dentro do seu coração e varre lá agora aquilo de 73, aquilo de 91, aquilo de 2004, aquilo de 2008, aquilo de 2020. Ele está dizendo: vai lá e pegue e varre e traz para cá. Porque você precisa jogar fora. Você não pode continuar carregando esse entulho dentro do seu coração. Ó Deus, eu não posso deixar marcar nenhum compromisso para esse dia, porque é o dia de celebrar. Nós não podíamos fazer isso ano passado. Quanto 2 anos nós não poderíamos fazer isso. E hoje estamos aqui como os pastores disseram. Então agradeça a Deus. Hoje é dia de você reencontrar a chave. Hoje é dia de você reencontrar aquele celular. Hoje é dia de você reencontrar aquele anel que você perdeu, aquela roupa que você não imaginava que estava lá. Mas está dizendo assim: volta à tona e coloque em evidência, porque eu quero colocar as claras. E diz que a Bíblia fala assim, que naquele momento que aquela moça fez isso, diz que ela fez aquilo. A segunda coisa que ela fez foi que ela acendeu a candeia.
ela colocou em claridade, em luz. E Deus hoje está dizendo assim: além de você varrer, você vai acender a candeia, você vai colocar a luz. Colocar a luz é colocar as claras, a escuridão vai ter que sair. Porque tudo começa com as pequenas coisas. Agora, como engenheiro, atendemos patologias, faço laudos para perícia, para o fórum, promotoria, procuradoria. E alguém estava observando uma trinca. E quando a pessoa foi, estacionou o carro, bateu com o carro no farol, na parede, e viu um risquinho. Falei, que interessante, tem um risquinho aqui nessa parede. Aí no outro dia ele foi estacionar, olhou de novo, que ficou incomodando ele. Ele olhou o risquinho de novo. Depois de um mês, eu falei, não, vamos fazer o seguinte: eu vou colocar uma fitinha lá e vou ver se está aumentando. Qualquer coisa eu aviso o síndico do prédio. E aquela pessoa foi, colocou a fitinha, marcou. Mas deixa eu ver se vai aumentar ou não. Um mês, 2 meses, 3 meses, ele percebeu que a fitinha soltou, porque havia aumentado a trinca. Chamou o síndico do prédio. E naquele momento, aquele síndico do prédio disse assim: não, vamos chamar uma empresa de estrutura, vai avaliar. E quando estavam avaliando, disse, não, é tranquilo, não, isso é tranquilo. Não, por favor, eu estou vendo que está aumentando. Vamos colocar umas escorinhas aqui e está tranquilo. Não, mas precisa fazer o reforço. Não, está tranquilo. E aquilo aumentando. Dado o momento, às 3:pouco da manhã, houve uma ruptura. Aquele prédio veio desabar. E além dele desabar, ele pendeu para um lado e também afetou o edifício do seu lado direito. E naquele momento, por ter aquela torção, afetou do lado esquerdo. Mais de 60 pessoas morreram. E aí Deus falou uma palavra no meu coração: tudo começa com as pequenas coisas. Tudo começa com um pequenininho. É hoje. É pequenas coisas que nós estamos perdendo. É um oi que nós não falamos, como eu dizia ontem no culto. É uma paz que nós não deixamos de falar. É uma pressa de ir embora antes do horário do culto terminar. O pastor nem deu, não sei se ela tem, pastora. O pastor nem deu a bênção apostólica. A pessoa já está dando meia volta, vou ver, para não cumprimentar ninguém, que sai correndo para a rua, para não olhar na cara de ninguém. Há pessoas que estão tendo as percas das pequenas coisas. São pequenos detalhes, pequenas fissuras que estão começando e começam a ampliar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quando olhamos isso, pequenas coisas, é um oi que deixamos de falar, é um tempo que deixamos de não agir, é um abraço que deixamos de dar. E Deus fala comigo: tudo começa com uma pequena ação. Eu me emocionei muito. Há 1 mês, 2 meses atrás, nós tínhamos aqui um encontro de casais. Irmã Suzy e irmão Mauro, co-pastores da igreja. Eles estavam coordenando junto com o pastor. Sábado. E aí, no meio da semana, recebi o recado que meu filho, Victor, ia fazer uma prova em Campinas. Falei, Jesus, tem encontro, tem o projeto da igreja, tem o culto do domingo. E aí eu não sabia que ele ia ter a prova. E ele recebe o recado: foi agora, essa semana. Eu falei, quem vai comigo? Eu falei, Jesus, e agora? Aí Deus falou assim: tem um pastor que faz muito bem, vai com o seu filho. Eu falei, Deus, vai com o seu filho. Mas vou largar a igreja, eu sou pastor. Vai com o seu filho, eles são pastores. Aí quando eu estava lá, no meio do caminho dirigindo, ele sério, olhando, checou a máscara. É pai, eu nunca imaginei que o senhor ia deixar o culto para vir comigo aqui. Não, filho, o pastor está fazendo para você. Não é para você, é para nós. Aí naquela hora
Ele, sério? Fomos pro hotel, checamos. Ele foi fazer a prova. 1 dia, 2 dias. Pai, mas você vai perder o culto de amanhã? O culto de amanhã é domingo. Não se preocupa, tem pastores lá, os pastores são bons. Mas eu não entendi. Aí foi assim, filho, ao sair da prova, vamos lá no shopping de Campinas e vamos andar um pouquinho. Pastor, eu vou. Pai, eu vou. Falei, pai, que legal, hein? Meu Deus, que legal. Que bom nós estar aqui. Aí Deus falou para mim, momentos de cura que você precisa ter, que eu preciso ter, nós precisamos ter. Momento de limpeza, que precisamos ser curados. Ontem, quando 2 da tarde recebi um comunicado, corri 2 da tarde para Araraquara para atender um laudo lá, que estão tendo um evento com mais de 4.000 pessoas. Eu tive que assinar. E dado momento, eu voltando para o culto da noite, aí ouço na CBM alguém falando assim: o que você faria? Que você fez atrás e você se arrepende porque fez. Aí entra nas ondas do rádio CBN, no jornal, várias pessoas. Aí 3 ou 4 pessoas daquela falou assim: eu faria algo que eu deixei de fazer. Aí eu falei assim: eu quero ouvir o que aquela pessoa vai fazer. Olha, sabe o que eu deixei de fazer? Eu deixei de abraçar meu pai e minha mãe. Há coisas que você está aqui, mas Deus está falando que hoje Ele quer curar, que hoje Ele está nos dando a chance, a oportunidade de nós não fazermos o mesmo erro de anterior. E naquela hora entra nas ondas dizendo: olha, eu beijaria mais meus pais, eu abraçaria mais, olha, eu teria mais um tempo para o filho, para a família, eu me deixaria mais me desgastar. E não para as coisas que são volúveis ou passageiras, mas para as coisas que são mais familiares. E aí Deus falou uma palavra comigo. Lembra do Steve Jobs? Aquele grande empresário, um dos homens mais ricos do mundo. Diz que ele começou com a dor hoje. Começou com a dor. Aí diz que ele vai naquele momento da dor. E quando ele está lá, naquele momento da dor, ele fala para alguém, diz assim: olha, eu estou com a dor aqui. Nosso irmão que está na área da saúde sabe o que eu estou falando. Aí diz que ele fala, alguém falou assim: não, deve ser gases. Fica tranquilo, toma aí um remedinho aqui, tira os gases. Esse é gás. Dado momento, aquela dor começou a aumentar mais. Falei, nossa, o que é isso estranho? Não, ó, deve ser o senhor. Olha, ele escreve no livro dele. Você pode comprar o livro dele, você vai ver que está escrito isso. Ó, deve ser o colchão. Troca o colchão, porque você deve estar dormindo mal. Troca o seu colchão. Tudo começa com uma pequena ação. Tudo começa com uma pequena fissura. Tudo começa com um pequeno detalhe. Mas naquele momento ele olha, senão parece que está aumentando a punção, está aumentando mais. Eu preciso dar um jeito de recorrer. Aí quando ele chega no médico, quando ele chega lá, aí alguém fala assim, o médico diz para ele assim: olha, vamos fazer os exames. Steve, seu pâncreas se acabou. Você tem só 6 meses de vida. Despede da família, despede de tudo, porque você não vai viver. Deus começa a falar aqui comigo para mim concluir essa introspecção de hoje. Como que nós estamos? Qual que é a circunstância que eu e você estamos passando? Pequenas coisas, mas que podemos começar hoje, que podemos iniciar agora, que podemos dar o nosso primeiro passo para a mudança, o primeiro passo para a renovação, o primeiro passo para o perdão. Eu, como pastor, trato de tantas pessoas, e quando eu vejo, muitas pessoas recebem doenças, e doenças, você vai ver, são doenças psicossomáticas, que as pessoas não conseguem perdoar. Como é difícil perdoar. Como é difícil perdoar. E às vezes quando nós não perdoamos, a Bíblia diz isso,
que nós começamos a nos arrecadar às circunstâncias que vão fazer com que nós adoeçamos. Mas hoje Deus está dizendo hoje que Deus está nos dando uma oportunidade para aquilo que está faltando em mim e você. Primeira coisa, o que está faltando em mim? Qual que é a atitude que eu tenho que fazer? Qual que é a atitude que eu tenho que somar? Qual que é a minha circunstância que eu tenho que reagir? E Deus está dizendo hoje para a igreja que está aqui reunida: é tempo e é hora de nós reagirmos nessa manhã.